O livro de Boba... Quer dizer, mais ou menos o livro de Boba Fett, episódio 6 da primeira temporada, né? Mais uma vez aqui, Boba Fett não é que é deixado de lado, mas deixam ele sentado num banquinho. Deixam outra pessoa. Mas parece que também ele tá sentado num banquinho esperando voltar para a própria série. Antes de continuar, fica o aviso aqui que tem spoilers do episódio 6. Na verdade, tem spoiler inclusive de Mandaloriano e também spoilers de Star Wars, episódio 7, 8, 5, 4, 3, tudo. Episódio tudo. Então só fica aqui caso você tenha assistido Star Wars até agora. Pois é, o livro do Boba Fett parece meio que a Bíblia, né? Ali o negócio, porque tem os livros aceitos e tem os livros proibidos, digamos assim. Só que tem umas histórias dos livros proibidos que parecem resolver algumas coisas dos livros aceitos. Tem umas histórias que parecem ser mais legais do que o dos livros canônicos, digamos assim. Isso quer dizer que o livro central é ruim? Não tô dizendo que é ruim. Inclusive eu tava gostando muito de como a série estava se desenrolando. Mas é muito legal revisitar o Luke. Muito legal. Muito legal. E isso é uma grande hipocrisia minha. Tem dois times, eu acho. Que é o time Chega de Skywalker e é o time quanto mais Skywalker, melhor. Eu tô no time de Chega de Skywalker. Mas não de Luke Skywalker. Cara, o Luke é um personagem muito legal pra ficar de lado. E eu acho que tanto o episódio 8 mostrou isso. Eu amo o episódio 8, tá? Antes que digam. Como também esse episódio mostrou isso bastante. O Luke, eu acredito que tenha as respostas perfeitas que foram feitas ali com relação a Ahsoka, por exemplo. Que no caso é o que é ser um Jedi. Naquela era, naquele momento, naquela realidade, naquele contexto, o que é ser um Jedi e o que é ser um Jedi dali pra frente. Inclusive, quando o Luke oferece o lightsaber, né, o sabre de luz pro Grogu, ao final, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Quando o Luke oferece o lightsaber, ele também tá quebrando meio que um costume Jedi, que é o costume de que o Padawan ele tem que construir a sua própria arma, etc. Como um rito de passagem, né? Mas enfim, por que eu vivo essa hipocrisia? Não quero mais Skywalker, mas o Luke serve. Por isso. Porque eu acredito que ele vai trazer boas respostas pra gente finalmente romper com os Skywalkers. Então, quando ia sendo feito isso lá nos filmes, o J.J. Abrams resolveu entregar o episódio 9, né? Esse é o grande problema. Então a gente precisa de um pouquinho mais de Skywalker pra gente não ter mais Skywalker. Sobre o episódio em si, não que isso não seja sobre o episódio, eu esperava que as coisas iam andar um pouco mais. Esperava muito que ia andar a partir de agora. Que o episódio anterior era o episódio de transição pro grande final, mas foram 2 episódios de transição e a gente vai ter só um praticamente para que seja definido ali o final da série. Isso é bom e isso é ruim. Por um lado, como eu disse, né, me foi entregue núcleos que eu adoro. Eu adoro o núcleo do Marshall, né, do Cobb Vanth. Adoro o Cad Bane ter aparecido. Adoro ficar com o Mandaloriano. Adoro ficar com o Luke. E foi legal ter uma pitadinha ali de Boba Fett. E principalmente da Fennec Shand tendo certa voz, né? Finalmente tendo certa voz aqui, né, nessa história, aqui nesse seriado. Mas, por outro lado, só tem um episódio para resolver uma situação. O que me leva a crer que essa situação vai ser parcialmente resolvida. E teremos aí uma segunda temporada do livro de Boba Fett, talvez um pouco mais desgarrado dessa entourage que ele vem construindo, ou até mais abraçado a isso, criando o tal do filme-evento, né? A Marvel ensinou para Star Wars que o que vende hoje é filme-evento. E aqui, no caso, série-evento. Ou seja, quanto mais personagens que não são apenas os personagens centrais daquela história, melhor. Vende mais. Então, traz Grogu, Mandaloriano, Xerife, Cad Bane, traz todo mundo, traz o Luke, traz o Han Solo. Há rumores de que ele pode aparecer, Paul Dameron. Quer dizer, esses rumores eu acho que são errados por conta do tempo. Mas cabe também. Mas enfim, tem esse ponto, né? Ponto negativo e positivo. Antes de continuar, deixa eu só fazer um pedido rapidinho mesmo. Deixa o like nesse vídeo, por favor. E também cogita se inscrever nesse canal, cara. Se inscreve no canal, vai. O like também é muito importante, porque você começa a ser recomendado a partir de outros vídeos, né? Então, o YouTube diz assim, gostou desse vídeo? Deu like? Então toma esse. Então faz isso aí que ajuda demais o meu trabalho continuar existindo. Vamos lá na parte do Grogu. Inclusive eu gosto muito como o episódio fica saltando entre os núcleos. Eu achei muito orgânico. Em vez de terminar um núcleo, ele entrega o que aquele núcleo
tem de importante pro próximo núcleo e depois entrega o que esse próximo núcleo tem de importante pro outro núcleo e assim pra história no geral. Gosto muito das transições e também dá uma sensação de que parece que a gente não tem permissão de entender a história completamente na hora que a gente quer. Vou dar um exemplo. Uma cena muito legal do Mandaloriano fazendo um Inception na cabeça ali do xerife. Do Marshall, melhor dizendo. Que é assim, ó, isso não é um problema seu, mas pode ser. E em seguida o destino entrega o Cad Bane ali. O Cad Bane que é um dos grandes caçadores de recompensas, daqui a pouco também eu vou falar sobre ele. E meio que faz o Mandaloriano ter total razão com relação à conversa que ele tinha ali com o xerife, né? Mas só pra você ter ideia como é interessante a construção, a montagem desse episódio é muito interessante, porque é uma montagem fortemente ligada ao texto. E o Dave Filoni estar dirigindo isso me chama muita atenção porque foram núcleos muito diferentes e direções muito diferentes. E aí agora sim eu vou lá no lance do treinamento do Grogu. No treinamento do Grogu a gente tem um drama, um dramalhão até. Então temos aqui uma criança buscando sua origem ou buscando pertencer sem saber que precisa pertencer a algo. Entendeu? E aí por isso vem o drama. Porque também tem o drama do, entre aspas, pai que estava cuidando dessa criança e que agora não tem mais direito. Caso essa criança queira avançar, né, queira crescer na vida, caso essa criança queira se desgarrar, ele não pode mais interferir. É isso que a Ahsoka fala pra ele, ó, se você interferir, você vai acabar aqui com o processo. Então tem toda uma relação ali de maturidade, mas de um ser que nem sabe que precisa ter maturidade. E aí a gente tem uma visita em estética e também modelo ali ao episódio 5, né? Dave Filoni fazendo aí, lavando a burra, digamos assim, em trazer algo que ele já disse amar, que é a parte do treinamento. Só que aqui a gente tem o Luke com o Grogu. Ou seja, a gente inverte os papéis. O mais engraçado é como o Luke tenta ser sábio, como um dia foi o Yoda, com relação a ele, principalmente, mas não consegue. E isso dialoga um pouco com o episódio 8, né? Eu tô virando aqui meu olho porque minhas anotações estão aqui. Então isso dialoga um pouco com o episódio 8, porque episódio 7 e 8, porque a gente vê no episódio 7 e 8 o Luke não tendo sido um bom mestre. E por que o Luke não foi um bom mestre? Porque ele não conseguia desgarrar do que pra ele chegou como uma tradição Jedi. Então ele tentou trazer o método antigo pra construir o novo. A mesma dificuldade ele tá tendo com o Grogu. A mesma complexidade ali de lidar com aquela situação, ele tá tendo com o Grogu. Ele quer que o Grogu siga a partir de métodos antigos, mas ele mesmo não percebeu que as coisas mudaram. Então isso vai culminar lá no episódio 8, no Luke não necessariamente abrindo mão, mas sendo forçado a abrir mão do que ele achava que era o certo, né? Então, queime os livros para assim as coisas fluírem a partir do novo. Ele coloca o Grogu, por exemplo, numa escolha de Sofia que pra mim explica muito o que pode ter acontecido com o Kylo Ren. Ele dá a cota de malha, que eu até tinha falado que poderia ser uma cota de malha, dado o tamanho, né? Ele oferece a cota de malha e oferece o sabre. Por que que você precisa abrir mão de uma memória boa e de uma conexão para você realmente se entregar à força? O universo expandido de Star Wars já comprovou que essa visão de se entregar à força e ter que abdicar de tudo, tá errada. Mostrando mais uma vez que os Jedi talvez sejam os usuários da força mais errados do universo Star Wars, né? Então, o que acontece aqui? A escolha de Sofia do Grogu pode ter sido uma escolha de Sofia dada ao Kylo Ren que fez ele cair numa obscuridade. Só que quando você entrega essa escolha de Sofia aqui no Grogu, que ainda não está 100% treinado, ou pelo menos não está nem 50% treinado, o resultado disso não necessariamente é o Darkseid. O resultado disso é ele desgarrar daquilo dali, daquele caminho. Ao mesmo tempo, quando você entrega isso para um cara que está 80%, 90% treinado, como era o Kylo Ren, você pode entregar ele pro Darkseid. E aqui vem o papel da Ahsoka, porque a Ahsoka me pareceu muito deslocada nesse cenário. A Ahsoka tem respostas pro Luke, mas eles não conversaram. A Ahsoka tá num caminho cinza. O que ela tava fazendo ali, afinal? Ela tava sendo treinada porque o Luke tá dizendo que ele vai ser o primeiro aluno dele, o primeiro estudante lá da escola, no caso o Grogu. O que a Ahsoka estava fazendo ali? Esse é um ponto que vai ser respondido, acredito, na série dela. Só que mais interessante do que isso é perceber que a Ahsoka tem as respostas que o Luke não tá entendendo. E só foi entender lá no episódio 8, quando teve que conversar com o Yoda, e Yoda disse: larga de ser burro, você é burro? Você é burro? Olha só como é interessante voltar nesse assunto para aprofundar em coisas que o J.J. Abrams abriu mão.
lá no episódio 9. O que é esse aprofundar? Será que o Kylo Ren também não foi fruto de um mestre que não estava pronto para ser mestre? É o que esse episódio pode mostrar um pouco. Bonitinho é a Ahsoka Tano chamando ele de mestre, né? Mestre Luke. E interessante perceber que eles são quase irmãos, assim. Porque enquanto o Luke estava crescendo ali, a Ahsoka já era criança, estava lidando com o pai dele, né, com o Anakin. Então, eu queria muito ver mais desses diálogos Ahsoka e Luke, e acredito que a gente vai ver lá na série dela. O que me deixa muito tranquilo, e muito tranquilo também a qualidade do CGI, a qualidade do deepfake que foi feito ali. Absurdo. Absurdo. O que me leva a crer que pode tranquilamente vir um Han Solo, pode vir um... O Paul Dameron não precisa disso, mas... Por que eu tô dizendo que o Paul Dameron poderia vir pra essa série, pra esse cenário? Porque ele era, segundo o J.J. Abrams no episódio 9, ele era um contrabandista de especiarias, né? Então fica aí esse ponto, tá? Vamos lá pra Tatooine, que é quando o ritmo e a estética do episódio mudam completamente. A gente sai de um dramalhão e vai pra um faroeste. Um faroeste na lentidão de um faroeste. Um faroeste com todas as nuances do duelo calado que vem dos filmes de samurai. Inclusive, se você não assistiu minha resenha de O Sete Samurai, eu falo um pouco sobre isso, então dá uma olhada aí. Vem lá do filme de samurai e o Dave Filoni compõe toda a estética ao redor disso. O título do episódio refere-se ao Cad Bane, no caso, um estranho... Não, do deserto vem um estranho, alguma coisa assim, né? Então, esse estranho é o Cad Bane. Mas o Cad Bane representa, e aí, alegoricamente falando, não só o estranho que vem do deserto, mas as estranhezas que virão do deserto depois daquela cidade virar a rota do tráfico, as estranhezas que virão para a paz da Vila Livre, né? Muito curioso como o episódio organiza isso. Então, o cara diz, agora o nome da cidade é tal. Aí em seguida vem um cara e diz, não se meta, que aí eu deixo vocês tranquilos. É um contrassenso, é um completo contrassenso com o que eles acham que estão vivendo. Então eles acham que estão vivendo a realidade, na verdade, tudo ao redor tá girando de uma maneira completamente diferente do que é na cabeça deles. Finalmente, a presença do Cad Bane me faz pensar como os Pike querem muito aquele território e como talvez não seja o suficiente o que o Boba Fett e a Fennec Shand estão montando para combater com eles. Então, seria muito interessante que na luta final nós tenhamos também ali o Povo da Areia, os Tusken, né? Nós tenhamos outros personagens agindo naquela situação, de maneira a fazer valer não só o domínio do Boba, etc. Porque você fica pensando, tá, mas pra que serve se outros personagens virem a surgir? Serve porque ali é uma rota muito importante para outros assuntos também. Então, essa rota importante para as especiarias e para os contrabandistas é muito importante para outro tipo de assunto, como, por exemplo, simplesmente sair do ponto A para ir pro ponto B. Então, isso precisa ser resolvido. Vamos lá para minha conclusão, tá? É um episódio de transição, não tem nem muito ali, eu nem filosofei muito sobre esse episódio, a não ser com relação à escolha do Grogu. Eu gosto de trazerem mais Skywalker por hora, mas acredito que daqui a pouco vai ter que romper com isso. É impressionante o que fizeram com o Luke, impressionante esse deepfake, é impressionante, absurdo. Abre, assim, possibilidades mil para Star Wars, mil. Traçar encontros de personagens que já deveriam ter se encontrado, inclusive na trilogia clássica, mas por algum motivo não aconteceu. Então, a série do Obi-Wan pode resgatar muita coisa utilizando essa tecnologia. A Ahsoka Tano pode contar mais com o mestre Luke, e a gente precisa de diálogos entre esses dois. Um tem o que o outro precisa, é impressionante. Um tem a vivacidade do Anakin pelo qual, melhor dizendo, a Ahsoka Tano se apaixonou enquanto discípulo, né, discípula, enquanto aprendiz. a vivacidade, a tenacidade do Anakin Skywalker. O Luke tem isso. Ao mesmo tempo, e aí ela pode fazer ali uma terapia com isso, se resolver também, se colocar no caminho interessante. Ao mesmo tempo que ela tem a resposta pro Luke, né, de que, cara, esse lance de Conselho Jedi aí, cara, poxa, larga disso. Esquece isso aí, cara. Olha o que é que eles fizeram comigo. É importante você assistir Clone Wars, é importante você assistir Rebels para entender isso. Então olha o que eles fizeram comigo. Olha o que aconteceu, olha a confusão que foi armada e olha onde eu estou agora. Então, cara, se toque, né? Presta atenção, para com esse negócio aí. Mas aparentemente isso não aconteceu, porque culminou no Kylo Ren. Ao mesmo tempo, também imagina trazer um Kylo Ren para alguma dessas séries. Uma vez que... E se ela tiver virado aprendiz dele? E se o Grogu tiver escolhido o sabre de luz? Provavelmente o Kylo Ren destruiu todo aquele sonho ali que o Luke estava construindo com as formiguinhas robô. Enfim, é isso. Temos aí os rumores do Han Solo, temos os rumores do Paul Dameron. Parece um episódio que é pouco, mas não é. Toca em muitos assuntos que
acabam sendo complementados mais tarde com os filmes, ou deveriam ser complementados mais tarde com os filmes, né? Então, as séries de Star Wars estão organizando bem esse universo, estão organizando muito bem esse contexto, e estão criando momentos evento, digamos assim, ou seja, momentos que mistura todos e aí eleva o nível pra galera tweetar loucamente, etc. E isso tem funcionado bastante com a Marvel e por que não aqui também com Star Wars. É isso, gente. Eu vejo vocês na semana que vem com o último episódio, né? O 7º episódio. Eu não vou chamar de último porque a gente nunca sabe, né? Mas com o 7º episódio. Eu não estarei aqui em Fortaleza, estarei viajando, então vai ser num cenário todo diferente. Não se assustem, mas a gente se vê na quarta-feira que vem, tá? Eu também não sei qual horário que eu vou lançar. Eu sei que eu vou lançar na quarta-feira aqui no Brasil, mas como eu vou estar em outro fuso, eu ainda não sei como é que vão ser os horários, etc, né? Não sei como que libera o episódio, como é que é isso. Então, calma, paz. Me esperem, por favor. Assistam, por favor, mesmo com os horários tudo doido, tá? É isso, gente. Forte abraço em todos. Espero vocês nos próximos vídeos, não só no Star Wars. E tchau.